Racist monuments are being pulled down, streets are being renamed. Many former colonial nations are facing a moment of reckoning over the actions of their forebears. A palavra explorar tem dois significados. O primeiro é explorar o desconhecido. O segundo já é negativo, significa abusar, se aproveitar. Explorar o trabalho de alguém, por exemplo. Essa palavra, em seus dois significados, resume bem a forma em que a Europa usou para se tornar um continente tão rico e tão poderoso hoje em dia. Afinal, o espírito desbravador dos europeus fez com que eles explorassem as fronteiras, permitindo o avanço da ciência e o desenvolvimento da humanidade. Por outro lado, isso aconteceu em meio à escravização dos seres humanos e à destruição de culturas nos outros cantos da Terra. Ou seja, a exploração, em todos os sentidos possíveis, foi responsável por moldar essa região e por influenciar o mundo inteiro durante os últimos séculos. E isso nos leva a questionar o que seria da Europa sem a exploração, o quão longe a exploração levou a Europa e o que será da Europa no futuro. Meu nome é Eliezer Timniak e esse é mais um vídeo importante. Para começar a responder essa pergunta, a gente precisa voltar ao passado. Vamos para uma época em que os europeus ainda não haviam se lançado ao mar nas caravelas para explorar o mundo. Estamos na Idade Média. Em 476, o Império Romano chegava ao fim. A crise econômica, os escândalos de corrupção e os assassinatos frequentes de imperadores já haviam fragilizado o Império, e as invasões dos chamados povos bárbaros foram a pá da cal que levou ao fim da hegemonia romana no continente. Com as invasões, a população migrou para o campo e começou a surgir o feudalismo, uma estrutura política e econômica em que cavaleiros ofereciam serviços militares aos senhores, donos de terras, e recebiam em troca uma propriedade e o direito de cobrar impostos naquele território. Mas na Ásia, o cenário era diferente. Os grandes impérios ainda resistiam. Um deles, inclusive, era o berço oriental do Império Romano, o Império Bizantino, que ocupava parte do Oriente Médio e que sobreviveria cerca de 1000 anos a mais do que o Império Romano Ocidental. Já na China, grandes dinastias como a Tang comandavam a região onde importantes cidades começavam a surgir. Apesar das diferenças, os europeus e os asiáticos tinham coisas em comum, como a busca por aquecer suas economias. As trocas entre as duas regiões se davam especialmente pela Rota da Seda, uma série de caminhos usados para o comércio de tecidos e também de especiarias, como cravo, canela e noz moscada. Esses produtos, vendidos a valores altíssimos da Europa, eram encontrados em abundância na Índia. A margem de lucro dos comerciantes chegavam a impressionante 700%. Mas tudo mudou no ano de 1453, quando o Império Otomano tomou Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. E aí chegava o fim da Idade Média. Entre outras medidas, os otomanos bloquearam as antigas rotas comerciais, o que motivou os europeus a procurar outro caminho para a Índia. Por isso, na segunda metade do século XV, reis europeus passaram a incentivar viagens de navegadores para encontrar essa nova rota. Era o início, então, da Era das Grandes Navegações. Portugal é considerado o pioneiro dessa fase, e isso se deve a uma série de motivos, como a estabilidade política e econômica daquela época e o lugar geográfico em que o Portugal está. Basta você olhar no mapa para perceber o quão privilegiada é a localização de Portugal quando o assunto é exploração marítima. Todo o litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e uma série de correntes marítimas facilitam a saída de embarcações dessa região. Com toda essa conjuntura favorável, os portugueses conseguiram grandes avanços nas explorações marítimas. Em 1488, Bartolomeu Dias foi o primeiro europeu a contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano. E uma década depois, em 1498, Vasco da Gama enfim realizou o sonho de alcançar a Índia partindo do Oceano Atlântico. Mas entre essas duas viagens, um outro reino conhecido pelas explorações marítimas conseguiu um feito histórico enquanto também tentava chegar à Índia. Em 1492, numa expedição ordenada pela coroa espanhola, o navegador genovês Cristóvão Colombo levou os europeus pela primeira vez à América. Bom, na verdade, essa não foi a primeira vez que os europeus chegaram na América, porque por volta do ano 1000, navegadores vikings estiveram também nas Américas pelo hemisfério norte, do que hoje é o Canadá. Eles chegaram a construir pequenas colônias que sobreviveram durante uma década até serem destruídas por povos originários. Mas de volta às grandes navegações, poucos anos depois da chegada do Colombo ao Caribe, uma expedição portuguesa encontrou uma nova porção de terra. Era o ano de 1500. Pedro Álvares Cabral desembarcava no que viria a se chamar Porto Seguro, no Brasil. Tinha início ali uma nova era da história global. Nas décadas seguintes, portugueses e espanhóis iriam explorar a América de todas as formas possíveis. Povos originários seriam mortos, escravizados, abusados e convertidos ao cristianismo. Madeiras seriam derrubadas, minerais seriam retirados e toda a riqueza possível seria
arrancada e levada para a Europa. A partilha da nova terra se deu antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil. Isso aconteceu com o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Portugueses e espanhóis criaram uma linha imaginária, um meridiano 370 léguas, cerca de 1.800 quilômetros ao oeste de Cabo Verde. Todas as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Já a leste seria de Portugal. Ou seja, com um mapa e uma caneta, ou naquela época uma pena, os dois reinos se viram no direito de partilhar simplesmente o mundo para si. E o pior, essa não seria a única vez que os portugueses agiriam dessa forma nos séculos seguintes. Dessa forma, portugueses e espanhóis mantiveram poder sobre boa parte do continente ao longo dos séculos seguintes. Mas isso foi possível com exploração, só que dessa vez de outro continente, o africano. A manutenção de colônias só aconteceu devido ao tráfico de pessoas escravizadas. Só em direção ao Brasil, entre os anos de 1500 e 1800, cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças foram tiradas à força das suas terras e levadas para trabalhar compulsoriamente do outro lado do Atlântico, principalmente em engenhos de açúcar. Isso acontecia através de feitores portugueses no litoral africano. Eram instalações em que os portugueses se reuniam com representantes de reinos da África para estabelecer relações diplomáticas e comerciais, que incluía até mesmo a venda de seres humanos. Os traficantes, por sua vez, conseguiam capturar os futuros escravizados através de emboscadas. Outros eram prisioneiros de guerra que eram levados até portos onde seriam vendidos para os europeus. Lá eles eram trocados por mercadorias como pólvora, tabaco e até cachaça. Por fim, eram marcados com ferro quente para identificar a quem eles pertenciam, e então eram colocados nos navios negreiros, também conhecidos como tumbeiros, já que cerca de 25% dos sequestrados morriam nas viagens. Cada embarcação transportava até 500 escravizados, e as viagens duravam de 1 a 2 meses em condições subhumanas. A alimentação era de péssima qualidade, doenças se espalhavam com facilidade e os mortos eram simplesmente jogados ao mar. O descarte dos corpos era tão intenso que chegou a mudar a rota dos tubarões no Oceano Atlântico, porque muitos tubarões, ao ver os corpos, começavam a seguir essas navegações. Quando finalmente chegavam no Brasil, os africanos tinham uma vida dedicada a trabalhar para sustentar a coroa portuguesa. Além dos engenhos de açúcar, outro local de trabalho ainda mais árduo surgiria nos anos 1600, com a descoberta das minas de ouro. Os escravizados tinham que não apenas extrair o ouro, mas trabalhar na construção de estradas e pontes para fazer o transporte do metal. Ao todo, estima-se que nos anos 1700, na chamada Era do Ouro, tenham sido extraídos cerca de 800 e 900 mil quilos de ouro do Brasil. O número exato é difícil de se precisar, inclusive porque havia muito contrabando. Mineiros e comerciantes escondiam a real quantidade extraída para pagar menos impostos, já que 1/5 de tudo que era explorado deveria ir para a coroa portuguesa. Mesmo assim, de alguma forma ou de outra, cerca de 4/5 da produção de ouro brasileira acabaram indo parar na Europa. Esse valor era usado, por exemplo, na execução de obras públicas em Portugal. Algumas construções famosas foram erguidas diretamente com o valor arrecadado pelo imposto do ouro, como o imponente Palácio Nacional de Mafra. Mas não era só em Portugal que o metal brasileiro ia parar. Um dos povos que mais se beneficiaram do nosso metal foi o inglês. Em 1703, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Methuen, conhecido também como Tratado de Panos e Vinhos. Ele estabelecia vantagens da venda de vinho português para a Inglaterra e de tecidos ingleses para Portugal. O fluxo era desigual. A Inglaterra vendia muito mais tecidos, e com isso Portugal mandava muito ouro para os ingleses. Só em 1738, por exemplo, foram necessários 8.000 quilos de ouro para os portugueses pagarem a diferença entre importação e exportação com os ingleses. Tanta riqueza permitiria que a Inglaterra se tornasse o centro da Revolução Industrial entre o final dos anos 1700 e o início dos anos 1800. Ou seja, foi o ouro brasileiro que permitiu que a Inglaterra liderasse o desenvolvimento das fábricas e também o capitalismo na Europa. E foram justamente os ingleses que pressionaram pelo fim da escravidão no Brasil. Com a industrialização, a Inglaterra não dependia mais do tráfico negreiro. Os donos das fábricas acreditavam que o fim da escravidão poderia proporcionar o surgimento de um novo mercado consumidor e levar ao aquecimento de outros setores econômicos. A pressão inglesa, somada às revoltas de escravizados em diversas partes do território americano, levaram ao fim da escravidão em vários países ao longo do século XIX. E nessa mesma época, países colonizados conseguiram sua independência. No Brasil, como a gente sabe, esse movimento aconteceu através de uma descendente da própria família real portuguesa, que havia fugido do Brasil em 1808. Alguns anos depois, em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do país. Em outros países americanos, a libertação em relação ao país colonizador se deu através de movimentos
locais, influenciada pela independência dos Estados Unidos, em 1776, e pela Revolução Francesa, em 1789. A elite colonial conhecida como crioula, insatisfeita com o governo espanhol, conseguiu promover a libertação de diversas colônias durante os anos 1800. Liderada por Simón Bolívar e José de San Martín, os libertadores da América, a Revolução Vitoriosa garantiu a independência do que hoje são os territórios de Argentina, Venezuela, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. E ao longo das décadas seguintes, outros países também colonizados pelos europeus teriam movimentos semelhantes. O mais marcante talvez tenha sido o do Haiti, que se libertou da França depois de um movimento popular. Mas os movimentos de independência da América não significaram o fim do poderio europeu. Mesmo não tendo mais o domínio de direitos dos países americanos, os europeus continuaram buscando aumentar sua influência pelo mundo. Por isso, entre os séculos 19 e 20, o foco da Europa passou a ser outro, a Ásia. Impulsionada pela Revolução Industrial, a Inglaterra precisava de matéria-prima e queria um novo mercado consumidor. A França, que também vinha se industrializando, seguiu o mesmo caminho. Assim, as duas nações lideraram a nova corrida imperialista. Holandeses e alemães acabaram se juntando ao grupo. Com um poderio ibérico muito superior aos asiáticos, os europeus dominaram e dividiram boa parte do continente. A presença dos ingleses na Índia, por exemplo, deixou um rastro de destruição, causando fome e revolta. Os invasores desrespeitaram as tradições locais, impondo o cristianismo, misturando membros de diferentes castas no recrutamento militar e até mesmo utilizando gordura de vaca, que é um animal sagrado, para impermeabilizar munições e armamentos. No final dos anos 1850, todo esse contexto levou à revolta dos cipaios, considerado um dos primeiros movimentos de independência na Índia e dos países asiáticos como um todo. Esse ambiente de disputa e repartição europeia no território asiático foi um dos fatores que levaram à escalada de tensão global que culminou em 1914, a Primeira Guerra Mundial. Além da Ásia e da América do Sul, outro continente que foi partilhado pelos europeus foi a própria África. Entre 1884 e 1885, a Conferência de Berlim reuniu as maiores potências europeias para dividir em si todo o território africano. Pensando somente nos próprios interesses, líderes de Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Bélgica e Holanda se deram ao direito de dividir um continente, sem levar em consideração as diferenças culturais, religiosas e linguísticas de cada lugar. Até hoje, essa partilha tem consequências drásticas para a África e está na raiz de uma série de conflitos que perduram no continente. Essa visão eurocêntrica do mundo, em que os próprios europeus se veem como centro da Terra, transcende de diversas maneiras no dia a dia. Os próprios mapas do mundo, que tiveram tantas linhas traçadas pelos europeus, são um ótimo exemplo disso. O planeta Terra tem um formato aproximado de uma bola, que roda no espaço sideral e pode ser vista do ângulo que a gente quiser. Mas na hora de representar isso no mapa, não é por acaso que essa é a representação que se tornou padrão internacional. A Europa fica na parte de cima e também no centro da imagem. Até expressões que a gente usa no nosso próprio cotidiano revelam esse eurocentrismo. A América, que tem esse nome em homenagem a um italiano, o navegador Américo Vespuccio, é muitas vezes chamada de Novo Mundo. Essa simples expressão já é eurocêntrica, uma vez que coloca a Europa como sendo o mundo original, enquanto a América foi algo que apareceu depois, desconsiderando o fato óbvio que o mundo inteiro foi formado ao mesmo tempo. A palavra descobrimento, para se referir à chegada dos europeus nas Américas, também é um ótimo exemplo. A gente aprende assim na escola e acaba naturalizando esse conceito, que também é totalmente eurocêntrico. Afinal, porque quem mora na América, onde já havia presença humana milhares de anos antes da chegada dos europeus, trata a chegada de um povo estrangeiro como descobrimento da sua terra. O fato é que essa influência do pensamento europeu se espalha hoje no mundo inteiro. A língua mais falada hoje em dia, por exemplo, é o inglês. No top 10 também está espanhol, português, o francês e também o russo. A maior religião do mundo é o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de adeptos espalhados pelo planeta Terra. E boa parte disso se deve à ação dos europeus, que espalharam a palavra cristã, muitas vezes à força e suprimindo outras religiões. Modelos políticos que surgiram na Europa, como a monarquia constitucional, foram adotados em outras partes do mundo, e a própria monarquia inglesa tem tanta promoção internacional que o casamento real do príncipe Harry, por exemplo, teve quase 2 bilhões de espectadores em todo o planeta. Na economia, o capitalismo moderno se espalhou após a Revolução Industrial Inglesa em direção à maior parte da Terra. Até mesmo a Bolsa de Valores, que é presente em vários países do mundo hoje em dia,
foi criada pelos europeus. Isso aconteceu lá atrás, quando os holandeses queriam se lançar também nas grandes navegações, nos anos 1600. Mas eles não tinham condições financeiras de construir embarcações tão boas quanto as de outras nações. Os naufrágios eram bem comuns, e ninguém queria financiar sozinho uma atividade tão arriscada. Foi aí que surgiu a ideia de fazer uma espécie de vaquinha, em que cada investidor interessado poderia contribuir com uma parte do valor como se fosse uma ação e depois receberia proporcionalmente parte do lucro da expedição. Bem parecido com o que nós fazemos hoje com as empresas listadas nas bolsas. Além da política e da economia, até na cultura é possível perceber as consequências dos tentáculos europeus espalhados pelo mundo. Quem já foi em um museu em Londres ou em Paris, por exemplo, certamente se deparou com uma infinidade de peças, obras e até múmias roubadas dos seus países de origem. Um dos principais exemplos é a Pedra de Roseta, rocha milenar encontrada no Egito que permitiu a tradução de hieróglifos e que hoje está no Museu Britânico. Sem falar no desprezo do pensamento eurocêntrico em relação a grandes avanços feitos por povos africanos. Enquanto obras de engenharia europeia são reverenciadas como fruto da inteligência humana, como por exemplo o Coliseu Romano, obras como as pirâmides do Egito são atribuídas até mesmo a extraterrestres, como se os africanos não tivessem capacidade de construir tal coisa. Mais um exemplo da apropriação europeia de riquezas estrangeiras está no esporte. O talento de jogadores de futebol nascidos na África, por exemplo, é muitas vezes absorvido por seleções de países da Europa. Equipes como a França sempre tiveram uma série de atletas que eram imigrantes. Considerado por muitos como o maior jogador da história francesa, por exemplo, Zinedine Zidane, na verdade, é argelino. Mesmo assim, é comum ver movimentos xenofóbicos e contrários à imigração em discursos de autoridades e em manifestações populares contra estrangeiros, inclusive em casos de preconceito sofridos por brasileiros em Portugal. Você pode filmar o que você quiser, até pode pôr na internet. Vou pôr. Pode pôr à vontade, olha aqui a minha carinha. Pode pôr na internet. Vou pôr no jornal também, eu vou te processar. Sua porca, vai para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Estão invadindo Portugal, esta raça. Situações ainda mais extremas de perseguição a estrangeiros ou de qualquer pessoa considerada inferior foram a raiz de movimentos ultranacionalistas e levaram à ascensão do nazismo e do fascismo no continente no século XX. Todo o histórico de exploração europeia sobre patrimônio de pessoas de outros continentes é diretamente responsável pelo desenvolvimento do continente hoje em dia. A Europa não seria a potência política, econômica, cultural e esportiva que é atualmente se não fosse o domínio exercido sobre outros povos nos últimos séculos. É claro que nem todos os europeus agem da mesma forma. Não seria correto, por exemplo, generalizar a galera. Existem exemplos positivos de cidadãos e de nações europeias que, de forma ética, contribuíram para o desenvolvimento humano como um todo. Mas o fato é que é muito difícil determinar qual é o real valor da Europa e de que forma ela vai continuar crescendo no futuro, num cenário com menos espaço para se apropriar de riquezas de outros países. A globalização é irreversível e é natural que um continente dependa do outro para poder avançar economicamente. Mas agora isso precisa acontecer através de outros meios. A formação de blocos internacionais e a assinatura de acordos multilaterais são uma saída possível para o progresso de qualquer nação, mas os benefícios certamente não são mais os mesmos que eram obtidos através da exploração antigamente. Da mesma forma, a Europa como um todo vem lidando com as dificuldades de manter a hegemonia internacional em meio ao crescimento de outras potências globais, como a China e o bloco como o BRICS. Cada vez mais, uma nova ordem de forças emergentes surge sob a vigilância de organizações internacionais, impondo desafios ao continente que, ao longo dos últimos séculos, ficou acostumado a se desenvolver baseado a um mecanismo de exploração, que felizmente não encontra mais espaço para continuar existindo no século XXI. Obrigado por assistir.